Os antimicrobianos são um grupo de fármacos que possuem a capacidade de inibir ou destruir micro-organismos sem interferir na microbiota normal que temos. Eles podem ser produzidos por bactérias ou fungos ou podem ser total ou parcialmente sintéticos. Os antimicrobianos são fármacos que têm a capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos, sendo eficazes contra a ampla gama de micróbios como bactérias, mofo, fungos e até mesmo vírus, diferentemente do antibacteriano, que é eficaz somente contra bactérias. Embora muitas substâncias sejam antimicrobianas, a maneira como elas funcionam, o seu desempenho ou a sua duração não são um padrão. Logo, qualquer coisa que seja antimicrobiana tem um efeito sobre os micróbios, mas o termo antimicrobiano não é uma medida de desempenho universal. Então, a importância do seu uso racional é o de prevenir ou tratar uma infecção, diminuindo ou eliminando os organismos patogênicos e, se possível, preservar os germes da microbiota normal, ou seja, o conjunto de micro-organismos comuns ao próprio corpo. Muitas substâncias podem ser descritas como antimicrobianas, tais como desinfetantes, antibióticos e os aditivos antimicrobianos. Entretanto, os antimicrobianos em si podem ser classificados considerando seu grau de ação, o tipo de atividade, o grupo químico e o mecanismo de ação. São esses bactericidas e bacteriostáticos. As bactericidas são aquelas capazes de matar ou lesar irreversivelmente as bactérias. Já os bacteriostáticos são os que inibem o crescimento e a reprodução bacteriana, mas sem provocar sua morte imediata, sendo reversível o seu efeito uma vez que retirada a droga. Um mecanismo de ação antimicrobiano são a inibição da síntese da parede celular, exemplo a penicilina, inibição da síntese proteica, exemplo a liposamida, a inibição da síntese de DNA, exemplo a fluoroquinolonas, a inibição competitiva da síntese de ácido fólico, exemplo as sulfonamidas, e a inibição da síntese de RNA, o rifampicina. Os micro-organismos desenvolvem resistência aos antimicrobianos por um processo conhecido como seleção natural. Quando uma população microbiana é exposta a um antibiótico, organismos mais suscetíveis são destruídos e somente sobreviverão os resistentes ao antimicrobiano. Estes, por sua vez, passam os genes de resistência à sua descendência através da replicação ou para bactérias por meio da conjugação, por plasmídios que levam os genes de um organismo para o outro. De certo modo, prevenir que micro-organismos se tornem resistentes é uma tarefa fácil, pois, segundo a OMS, os cuidados são, por exemplo, o acesso à água potável e saneamento básico. Isso para que os micro-organismos patógenos não estejam presentes no dia a dia. Além disso, fazer o diagnóstico correto de qual micro-organismo está causando a patologia é extremamente importante para que seja indicado o uso do antimicrobiano correto. Por fim, as pessoas precisam entender que o uso discriminado dos mesmos causa essa resistência. A resistência a antimicrobianos pode ser classificada como intrínseca, quando a espécie já possui genes de resistência e estes se encontram no cromossomo, ou extrínseca, quando a resistência pode advir de uma mutação do DNA original ou aquisição de material genético. O uso indiscriminado de antimicrobianos pode acarretar na indução da ineficácia da terapêutica, levando ao aumento do risco de resistência a antimicrobianos. E também esse uso excessivo pode causar o surgimento de bactérias resistentes. Os micro-organismos resistentes são aqueles capazes de se multiplicar quando submetidos a concentrações sistêmicas ou mais altas do que o normal. As superbactérias, também chamadas de bactérias multiresistentes, são bactérias que resistem a um ou mais antibióticos de várias categorias. As superbactérias são um dos principais problemas de saúde da atualidade, pois sua alta resistência a antibióticos dificulta o tratamento, sendo responsáveis por um grande número de óbitos. Então fica um questionamento: qual será o futuro dos antibióticos?